A história de José e seus irmãos, que se desenrola nos capítulos 37 a 45 do livro de Gênesis, é uma das narrativas mais emocionantes, complexas e tocantes da Bíblia. Ela explora temas como a inveja, o perdão, a fé, a providência divina e o sofrimento humano. José, um dos 12 filhos de Jacó, é o protagonista dessa história, que começa com um cenário de família, mas rapidamente se transforma em um conto de traição, reviravoltas, sofrimento e, por fim, redenção. O que poderia ter sido uma história trágica de injustiça se tornou uma lição de como Deus, em sua soberania, pode transformar o mal em bem e usar até as piores circunstâncias para cumprir seus propósitos divinos. José, sendo o filho favorito de Jacó, logo se destacou entre seus irmãos. Jacó, ao demonstrar seu amor por José de maneira aberta e visível, dando-lhe uma túnica multicolorida, provocou o ciúme e o ressentimento dos outros filhos. Era claro que Jacó via José com uma afeição especial, o que os irmãos não conseguiam suportar. Além disso, José tinha sonhos em que ele se via como um líder, sendo venerado por seus irmãos, o que apenas acentuava a animosidade entre ele e os outros. Seus sonhos eram uma expressão simbólica do futuro de José, mas para seus irmãos eram um lembrete constante de sua diferença e de sua aparente superioridade. Esses sonhos não apenas feriram o orgulho de seus irmãos, mas também reforçaram sua decisão de agir contra ele. O ódio que os irmãos sentiam por José atingiu seu ponto de ruptura, quando Jacó, percebendo que seus filhos estavam longe, os enviou a uma região distante para pastorear o rebanho. José, obedecendo ao comando de seu pai, foi ao encontro deles vestindo a túnica multicolorida, o que para seus irmãos era uma provocação direta. Quando eles o viram à distância, a raiva foi tanta que decidiram matá-lo. Contudo, o irmão mais velho, Rúben, interveio, sugerindo que jogassem José em um poço seco, em vez de matá-lo, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. No entanto, enquanto Rúben estava ausente, os irmãos tomaram uma decisão mais drástica. Venderam José como escravo para uma caravana de ismaelitas que passava. Por 20 moedas de prata, José foi levado para o Egito, e seus irmãos, sem piedade, mancharam sua túnica com o sangue de um animal, levando-a de volta ao pai, fazendo com que Jacó acreditasse que José havia sido morto por uma fera. A história de José agora toma um rumo dramático. Em vez de ser morto, como seus irmãos haviam planejado, José foi vendido como escravo e levado para o Egito, onde foi comprado por Potifar, um oficial do faraó, comandante da guarda real. Potifar era um homem de posição elevada no governo egípcio, e José rapidamente se destacou em sua casa. Graças à sua competência, caráter e sabedoria, ele se tornou responsável por toda a administração de Potifar. Porém, a história toma outro rumo quando a esposa de Potifar, seduzida por José, tenta atraí-lo para um pecado. José, no entanto, rejeita suas investidas e, para sua infelicidade, ela o acusa falsamente de tentativa de abuso. Potifar, indignado, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, José não perdeu sua integridade. Em vez de se desesperar, ele continuou a demonstrar sabedoria, fidelidade e habilidade. O carcereiro, percebendo o caráter e a competência de José, colocou-o à frente dos outros prisioneiros. E foi aí que José teve a oportunidade de interpretar os sonhos de 2 oficiais do faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor. Ambos haviam sido encarcerados e, durante a prisão, tiveram sonhos inquietantes. O copeiro Mor sonhou com uma videira que produzia uvas, das quais ele fazia vinho para o faraó, enquanto o padeiro Mor sonhou com cestos de pães, que eram devorados por pássaros. José, com a ajuda de Deus, interpretou corretamente os sonhos. O copeiro Mor seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro Mor seria enforcado. Os sonhos se cumpriram, e de fato, o copeiro Mor foi restaurado ao seu posto.
Mas, infelizmente, ele se esqueceu de José. Durante 2 longos anos, José permaneceu na prisão, sem que o copeiro-mor lembrasse dele, até que o faraó teve um sonho perturbador. Em seu sonho, o faraó viu 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras que as devoravam. Em seguida, o faraó sonhou com 7 espigas de trigo cheias e boas, seguidas de 7 espigas secas e queimadas pelo vento. O faraó ficou angustiado, sem entender o significado dos seus sonhos. Seus magos e sábios também não conseguiam decifrá-los. Foi então que o copeiro-mor se lembrou de José e falou ao faraó sobre como ele havia interpretado corretamente seus próprios sonhos na prisão. O faraó, desesperado, mandou chamar José, que rapidamente foi trazido diante dele. José, sem hesitar, explicou que não era ele quem interpretava os sonhos, mas que Deus lhe daria a resposta. Ele revelou que os 2 sonhos do faraó significavam a mesma coisa. Haveria 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de grande fome. José sugeriu que o faraó procurasse alguém sábio e prudente para administrar os recursos do Egito durante os anos de fartura, para que o país estivesse preparado para os anos de escassez. Impressionado pela sabedoria e pela confiança de José, o faraó o nomeou governador de todo o Egito, confiando-lhe o comando dos recursos do país. José recebeu autoridade sobre todas as colheitas, armazenando grãos nas cidades durante os anos de abundância, para garantir que o Egito sobrevivesse à fome. Essa decisão, guiada pela sabedoria de Deus, não apenas salvou o Egito, mas também se tornou um ponto crucial para o reencontro de José com sua família. Quando a fome atingiu Canaã, a terra de José, seus irmãos e seu pai Jacó enfrentaram grandes dificuldades. Jacó, ao saber que havia grãos no Egito, enviou seus filhos para comprar alimentos, mas com uma condição. Benjamim, o filho mais novo, deveria ficar com ele, pois temia perdê-lo também. Quando os 10 irmãos de José chegaram ao Egito, não o reconheceram, já que ele estava vestido como um egípcio e possuía uma aparência completamente diferente. No entanto, José reconheceu imediatamente seus irmãos e, para testar sua sinceridade e arrependimento, acusou-os de serem espias. Ele exigiu que trouxessem Benjamim para provar que não estavam mentindo. José os prendeu por 3 dias e então, após refletir, libertou-os, mas exigiu que um deles ficasse preso, enquanto os outros retornassem a Canaã. Quando os irmãos retornaram a Canaã e contaram o que havia ocorrido, Jacó relutou em enviar Benjamim, mas diante da fome, consentiu. Eles retornaram ao Egito e José, ao vê-los novamente, preparou uma grande refeição para eles. Durante o banquete, ele mandou que Benjamim se sentasse à sua mesa, e ao vê-lo foi tomado por uma emoção profunda, mas não revelou sua identidade. Após a refeição, José ordenou que seus servos colocassem um copo de prata no saco de Benjamim. Quando os irmãos partiram, José mandou seus homens atrás deles e acusou-os de roubo. O copo foi encontrado no saco de Benjamim e José declarou que ele seria seu escravo. No entanto, Judá, um dos irmãos, se aproximou e pediu para ficar no lugar de Benjamim, alegando que seu pai sofreria imensamente se perdesse outro filho. A atitude de Judá tocou profundamente o coração de José. Ao ver o arrependimento genuíno e a mudança no comportamento de seus irmãos, José não pôde mais esconder sua identidade. Ele chorou em alta voz e revelou a eles quem ele realmente era. Os irmãos, atônitos e temerosos, não sabiam o que fazer. Mas José os tranquilizou, dizendo que não se culpassem pelo que haviam feito, pois foi Deus quem o enviou à frente deles para salvar vidas. Ele os convidou a se mudar para o Egito com sua família, onde seriam cuidados e sustentados durante os anos de fome. Jacó, ao saber que seu filho estava vivo, ficou emocionado e partiu com toda a sua família para o Egito. Quando chegaram,
O faraó os recebeu cordialmente e deu-lhes terras na região de Gósen. José assegurou que sua família fosse bem tratada, e os irmãos de José se instalaram na terra prometida. A história de José é uma lição profunda sobre a soberania de Deus e como ele pode usar até os momentos mais difíceis para cumprir seus propósitos. José, embora tenha sido traído, injustiçado e sofrido muito, permaneceu fiel a Deus, e sua história é um testemunho de como o perdão, a sabedoria e a confiança em Deus podem trazer restauração, não só para uma família, mas para uma nação inteira. Ele compreendeu que, mesmo nos momentos de dor e sofrimento, Deus tinha um plano maior e, através dele, os destinos de muitas pessoas seriam transformados. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando as incríveis histórias da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Memórias da Bíblia. Ative o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essas histórias poderosas. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo, nos contando o que você achou ou compartilhe suas próprias reflexões sobre a história de José. Nos vemos no próximo vídeo.